Turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa parada obrigatória das páginas 12, 17, 18 e 19, as questões de 1 a 15, tá? Sobre classificação e reino plantar. Vejam bem, eu não gravei em formato de slide porque gasta-se muito tempo e tem alunos que ainda nem assistiram à primeira aula, quem dirá fazer a parada obrigatória. E aí, como é toda uma produção, eu acabo perdendo tempo de construir uma aula com conteúdo, tá bom? Então, a questão da parada obrigatória é esse gabarito, é mais um bate-papo e uma revisão do nosso conteúdo da aula anterior, certo? Então, vou deixar aqui em formato PDF, lá no Clipe Escola e também no grupo do WhatsApp. E quem quiser pode acompanhar a discussão aqui dessas respostas nesse vídeo, tá bom? Em relação às questões, eu não vou ler na íntegra, respeitando aí os direitos autorais da Rede Pitágoras. Tudo bem? Então, vamos começar. A questão número 1, que está na página 12, está falando sobre a classificação de uma espécie presente na floresta e está dizendo que essa espécie ela pertence à mesma ordem, né? Essas duas espécies elas pertencem à mesma ordem. Pode-se afirmar que elas também pertencem à mesma classe? Vejam bem, se nós pegamos aí o macete que eu passei para vocês, né? O refilofagem, que é bem conhecido. E a gente vai entender o quê? Que reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se está dizendo que esses indivíduos pertencem à mesma ordem que é posterior à classe, então significa que ela também pertence ao quê? À mesma classe, né? Porque são categorias anteriores e mais abrangentes. Então, se ele pertence ao reino e pertence ao filo e pertence à ordem, obrigatoriamente ele vai pertencer ao quê? A mesma classe, mas não necessariamente as categorias posteriores, que é família, gênero e espécie. Ele pode aí se separar de família, gênero e espécie, mas de ordem até as categorias maiores, eles vão ser pertencentes, tá bom? Na questão número 2, tá falando sobre o cruzamento aí da égua com jumento e que nasce uma mula, que é incapaz de se reproduzir. Com base nessas informações, explique por que a égua e o jumento não são da mesma espécie. Porque para serem da mesma espécie, elas precisam cruzar e trazer descendentes férteis, ou seja, filhotes com capacidade de se reproduzir. E no caso, a mula, ela é infértil. Então, mostra-se que ela na verdade é originada aí de cruzamento de duas espécies diferentes, tá? Questão número 3. Tá falando da proposta de eliminar uma campanha que incentiva a eliminar todas as bactérias que possam ser encontradas. Na letra A está perguntando o que ocorreria caso a proposta de eliminar todas as bactérias fosse aplicada. Então, gente, as bactérias, elas são importantes aí na vida do nosso planeta, tá? Elas são importantes para a manutenção, para o equilíbrio ambiental, vão desempenhar funções nos ecossistemas, por exemplo, nas indústrias de alimento, remédios, tá? Também são importantes para a decomposição, para a saúde humana. Então, vejam bem, na decomposição elas vão reciclar nutrientes, vão decompor os organismos mortos, né? E se essas bactérias elas forem eliminadas, vai aí acontecer uma piora na saúde pública, tá? Na saúde de uma maneira geral, certo? Para outros animais, para as plantas, para o solo, tudo isso aí vai causar uma deficiência, tá bom? Um desequilíbrio. Na letra B, está perguntando que tipo de medicamento pode ser usado em pessoas que estejam com doenças bacterianas. Qual é a condição para usá-lo? Então, esses medicamentos são os antibióticos
e podem ser utilizados através de prescrição e orientação médica, tá? Na questão 4, a poluição das águas pode afetar diversos seres vivos. Caso um poluente diminuísse drasticamente a população de algas do fitoplâncton, quais seriam as consequências para o planeta? Então, se uma poluição maior do que já temos por aí, né, afetasse de tamanha forma a vida no fitoplâncton e matasse aí todas as algas, ia acontecer uma grande catástrofe, né, ambiental. Por quê? As algas, elas são responsáveis por produzirem o oxigênio que é liberado na atmosfera. Grande parte desse oxigênio que nós respiramos é produzido pelas algas, tá bom? Além de servir de alimentos para animais marinhos, certo? Então, se esses animais não encontram alimento, eles também entram em desequilíbrio, suas espécies acabam entrando em extinção. Então, totalmente desagradável para a ecologia que um desastre desse ambiental acontecesse, tá bom? Questão número 5, tá falando aí da relação da profundidade, né, de 10 metros e a ausência de algas. Qual é a relação? A relação é que as algas são organismos fotossintetizantes e necessitam da radiação solar, da energia do sol, para produzir o quê? Para realizar a fotossíntese, que é a produção de alimento, tá? Através da luz solar. Então, abaixo de 10 metros, uma profundidade dessa, já não é emitida raios solares o suficiente para que as algas produzam o seu próprio alimento. Na questão 6, eu vou ler só os dados que foram encontrados aí por um fazendeiro, né? Sua plantação foi afetada por uma doença desconhecida. Só que, então, ele pega esse animal aí, essa espécie, e vai estudar. Do que está se tratando? O causador da doença é um organismo pluricelular com aproximadamente 6 micrômetros de tamanho. Suas células apresentam material genético compartimentalizado e um núcleo envolvido por membranas e uma parede celular composta de quitina. Em que reino esse agente causador pode ser classificado? Justifique. Esse agente aí, ele pode ser classificado no reino fungi. Vejamos bem, é um organismo pluricelular. Então, já não é uma bactéria, porque bactéria é eucarionte. Suas células e material genético compartimentalizado. Então, a gente também sabe que é um eucarionte, né? Porque já tem o seu material genético compartimentalizado. É pluricelular, a bactéria é unicelular. E a presença de parede com quitina, que é um material aí existente nos animais, tá bom? Mas aqui, os dados estão sendo referentes a um fungo. Então, essa espécie aí que está causando a destruição pertence ao reino fungi, certo? Então, cada grupo aí, cada organismo vai ter o seu reino próprio. O reino fungi são dos fungos. Reino monera são as bactérias. Reino protista, algas e protozoários. E o vírus, no caso, ele não tem reino nenhum. O vírus, ele não se encaixa em nenhum reino, porque não é um ser vivo, certo? Então, temos aqui reino fungi, pois trata-se de um eucarionte, é um pluricelular, as bactérias são unicelulares, bactérias são procariontes, no caso aqui é um ser eucarionte, e a presença de parede celular com quitina, tá? Então, é um fungo. Página número 17, questão 7. Um pesquisador coletou exemplares de 2 plantas em uma área úmida
Aí fala que ao criar um laboratório, estabelecer um ambiente com grande quantidade de água disponível para ambas as plantas, porque elas dependiam de água para se reproduzir. Com essa indicação aí, quais plantas pertencem aos dois grupos? Então, quais são essas plantas que dependem de água para a reprodução? Briófitas e pteridófitas. Cite uma característica que permite classificar as plantas em um desses grupos. Então, se essa planta tiver ausência de vasos condutores, que no caso transporta a seiva orgânica e a seiva mineral. Se tiver ausência, a gente vai estar falando de quem? De uma briófita, tá? Se também essa planta não tiver caules, raízes e folhas verdadeiras, estaremos falando de quem? De uma briófita. Se for o contrário, se existir presença de vasos condutores e se tiver raiz, caule e folhas verdadeiras, no caso de planta dependente para a reprodução, de água para a reprodução, então nós estaremos falando de quem? De uma pteridófita, tá? Letra B. Eu já respondi, né? Junto com a letra A. Então, tem a letra A e a letra B. No oitavo, briófitas apresentam pequeno tamanho quando comparadas às outras plantas. Que característica dessas plantas está relacionada a essa diferença? A ausência de vasos condutores. Então, a ausência de xilema e de floema para o transporte de seiva é que vai fazer com que as briófitas elas não alcancem grandes tamanhos, tá bom? Então, o transporte dessa água vai ser feito de célula a célula. Por isso, elas necessitam de locais sombreados e úmidos. Questão 9. Alguém, né? Paulo plantou sementes que germinaram e logo começaram a crescer formando árvores. Após um tempo, devido ao tamanho, estavam tomando, ele transferiu as árvores para um local escuro. Pouco depois, elas morreram. Após conversar com alguns amigos, ele descobriu que elas morreram porque sua seiva estava com problemas. Que tipo de seiva apresentou problemas? A seiva que apresentou problemas aí, gente, foi a seiva floemática ou a seiva orgânica, que é aquela seiva que já é produzida depois da fotossíntese. Por que eu tenho certeza disso? Porque ele coloca a planta em um local escuro. Se está escuro, não tem presença de luz. Se não tem energia luminosa, não vai ocorrer o quê? Fotossíntese, tá? Então, é a fotossíntese que vai produzir a seiva orgânica, que é liberada das folhas para todas as partes da planta. Questão número 10, página 18. Conquista do ambiente terrestre é um conceito que se aplica à distribuição de um grupo de seres quando ele consegue se desenvolver uma ampla diversidade de ambientes terrestres. Comente essa conquista considerando pteridófitas e gimnospermas. As pteridófitas, elas não conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Por quê, Pro? Porque elas ainda dependem da água para a reprodução. Já as gimnospermas, elas já apresentam sementes, mesmo que essas sementes sejam nuas, tá? É uma característica de avanço para conquistar o ambiente terrestre, tudo bem? Questão número 11, tem um cladograma e pede para indicar aí as características que surgem em 1 e 2, 3. Bom, entre briófitas e pteridófitas, qual é a marca, o que é que acontece de avanço evolutivo entre briófitas e pteridófitas? As briófitas, elas têm ausência de vasos condutores. Então, é uma marca de evolução no 1 para as pteridófitas, que é a presença de vasos condutores. Então, o avanço que acontece aí é a presença de vasos condutores. Das pteridófitas para as gimnospermas, qual é o registro, qual é a marca evolutiva? A presença de sementes. As pteridófitas, elas ainda dependem de água, já tem raiz, caule e folhas verdadeiras, mas ainda dependem da água. Já as gimnospermas apresentam o quê?
semente nua, tá? Então, no 2, a presença de semente é uma marca. Entre as gimnospermas e angiospermas, ponto 3, o que é que marca aí um processo evolutivo? A presença de flor e fruto. Já tem a semente lá nas gimnospermas, só que é uma semente nua. Aí, angiospermas traz o quê? Flor e fruto, que aí sim, a ação de semente fica maior, a sua possibilidade de distribuição geográfica também é bem maior, certo? Questão 12. Mostra-se aí um pé de bananeira e pergunta, né? Qual parte da planta é possível observar na imagem? As folhas. Quando nós olhamos um pé de banana, né? Uma bananeira, no caso, a gente só vai encontrar o quê? Folhas. Porque o caule tipo de rizoma, eles ficam aonde? Sob o solo, ou seja, abaixo, dentro do solo, eles ficam escondidos, certo? E aí, neles é que vão brotar as folhas, que nós conseguimos enxergar. Questão 12. Questão 3, letra A, está mostrando aí um cacto, um mandacaru, mostra um mandacaru, um cacto comum, que se encontra em ambientes secos, como o sertão nordestino do Brasil. Sobre eles respondam, qual a particularidade dessas folhas dessa planta? Essas folhas são modificadas em espinhos, tá? Então, lembram que eu falei na aula passada? A área de superfície de uma folha comum é maior, logo, ela vai perder mais água durante o processo de transpiração, certo? E de respiração. O que acontece? Essas elas conseguiram se adaptar a ambientes secos, as folhas são ficadas em espinhos, ou seja, sua área de contato é menor. Então, a quantidade de água que ela perde para o ambiente também vai ser o quê? Menor. Tranquilo? Já que o filho na fotossíntese, relacionado à sua presença, a realização de fotossíntese, que estrutura desse cacto pode ser identificada como responsável por esse processo? Na parte de caule, eu falei com vocês. Caule também faz o quê? Fotossíntese, quando jovem ou em algumas particularidades, como esse caso aqui. Vejamos que as folhas, aqui modificadas em espinhos, ela tem uma característica mais marrom. Então, significa que ela não vai realizar a fotossíntese. Quem vai realizar a fotossíntese é o caule. Além disso, esse caule vai armazenar o quê? Água, que vai ser distribuída gradativamente para essa planta, tá? Para que ela consiga suportar o ambiente que é seco, certo? Página 19, tá quase acabando. Questão 14. Em muitos casos, é possível encontrar sementes inteiras nas fezes de animais. Com isso, essas sementes são transportadas para locais distantes da planta em que foram originadas. Explique como esse processo está envolvido com a reprodução dessas plantas. A grande marca aí, né, gente, das angiospermas. Porque, vejam bem, as gimnospermas têm sementes, mas são aquelas sementes sem graças lá do pinheiro, né, o pinhão, aquela coisa assim meia, né, que a pessoa olha, não tem cor, não tem atrativo, não tem cheiro, enfim. O que acontece? As angiospermas, elas já trazem folhas, flores mais vistosas, perfumadas. O aumento, né, dessas flores vão se dar através de insetos, de aves. E com isso, nós também temos o quê? Um fruto agora, uma semente agora protegida pelo fruto. Então, eu tenho uma semente que é protegida por um fruto. Essa semente, ela vai o quê? Chamar a atenção de animais, fazer com que a disseminação seja maior. Então, a semente, ela contém o quê? Embrião. Que esse embrião vai germinar e dar origem a uma nova planta, tá? Da mesma espécie. Então, vejam bem, a importância da semente, o avanço evolutivo que a planta dá quando traz aí o fruto, né, protegendo a sua semente, tá bom?
Questão número 15. Tem um texto gigantesco que eu não vou ler. E aí vem falando as características dessa planta, enfim. E tá perguntando, né? Leia a descrição da planta do café, identifique a que grupo ela pertence. Bom, eu vou dizer que o café é um angiosperma. Por que eu sei que é um angiosperma? Porque de cara a gente vai já ver aqui no texto que está falando que apresenta uma floração. E depois vem falando que apresenta o quê? Frutos verdes e frutos maduros. Se eu já li, identifiquei que a planta está trazendo floração, né? Presença de flores e presença de frutos, eu não preciso ler mais nada. Eu já sei que aí é uma angiosperma. Tranquilo? Essas foram as questões. Caso vocês ainda ficarem com dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, no grupo do WhatsApp. Terça-feira, nossa aula já tem conteúdo novo. Reino animal, invertebrados, a aula tá show. Tem também um trabalho que eu vou deixar para vocês no finalzinho da aula, então vocês precisam assistir o vídeo inteiro para entender o trabalho na aula de terça-feira, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, corrijam aí a atividade. Bom final de semana para todos. Abraços e até a próxima. Tchau.